Vou utilizar o método do Sr. Deputado Berto Messias e vou aqui construir uma narrativa. A narrativa começa com uma citação do Sr. Deputado Francisco César, acabadinho de chegar ao Parlamento com novas ideias. E chega ao Parlamento e diz o seguinte em 2008. O objetivo de mais turistas e de maior diversificação nos mercados emissores só é possível investindo no desenvolvimento de novas rotas, operando conjuntamente com operadores turísticos promotores ou utilizando a SATA como instrumento na assunção dessas mesmas rotas. 2008, tinha acabado de chegar ao Parlamento e uma grande estratégia do Sr. Deputado é vamos fazer crescer o turismo assumindo a responsabilidade de novas rotas. Bem, mas estava aqui alguém com um pouco mais de experiência, também um César, mas o Carlos, que lhe dizia em 2009. O problema é que baixando assim e fazendo isto e mais aquilo, depois a SATA deixa de existir. E isso é que seria verdadeiramente o maior prejuízo nos próximos anos, para as acessibilidades e para o desenvolvimento dos nossos Açores. Um conselho acautelado. E na altura, Sr. Deputado, o então Secretário da Economia também era muito mais cauteloso, quando tinha as responsabilidades de Secretário e não de Presidente do Governo Regional. Dizia o Sr. Secretário, no dia 18 de junho de 2009, a SATA não vai perder a sua identidade açoriana. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, nós podemos e devemos exigir muito à SATA, mas só podemos fazer qualquer uma destas coisas enquanto existir SATA. Porque quando deixar de existir SATA, não haverá nada a exigir, não haverá nada a pedir. Correto? Correto. E a seguir diz o seguinte, eu também gostava de ter jornais, vendas a bordo e tudo isso, era isso que eu gostaria. Mas a minha função aqui é separar aquilo de que eu gostaria e de que todos nós gostaríamos, daquilo que é a realidade em termos de gestão empresarial. Repito, em termos de gestão empresarial e daquilo que é necessário fazer para que a empresa possa ter, cada vez mais, a sua viabilidade económica. Isto é o que dizia o então Secretário da Economia. Mas o que é que fez o Sr. Presidente do Governo Regional quando passou a ter a responsabilidade máxima na gestão desta matéria? Seguiu os conselhos do Sr. Deputado Francisco César. Foi o de criar, para sustentar o mercado turístico, do ponto de vista meramente conjuntural, aumentar as rotas para a Europa. E fez mais do que isso. No momento em que exigia o aumento e a realização de rotas para a Europa altamente deficitárias, insustentáveis para a empresa, o que é que o Sr. Deputado, o que é que o Sr. Presidente do Governo Regional fez? Deixou de pagar as indemnizações compensatórias. Não só não criou outros instrumentos de compensação à empresa, enquanto a mandava arruinar, como deixou de lhe pagar o que lhe devia. E, meus senhores, esta é que é a narrativa. E então chegámos aqui à contradição do que o então Secretário de Economia dizia na altura. É que, quando deixar de existir SATA, não haverá mais nada para exigir. E a verdade é que nestes anos, nos últimos anos, estivemos à beira de concretizar o Sr. Presidente do Governo Regional como máximo responsável nesta matéria, esteve à beira de concretizar o seu aviso de 2009, quase que deixou de existir SATA. Porque entrou em falência técnica. E o Sr. Presidente do Governo Regional é o responsável político número 1 por essa situação. Ora bem, é isto que está no relatório? Isto são factos. Isto são factos. É isto que é reconhecido do relatório? Não. Não se reconhece nenhuma responsabilidade por parte do Governo Regional em relação à situação em que se chegou na SATA. E esta é que é a conclusão fundamental que o PPM retirou no âmbito das audições e dos documentos que tivemos a oportunidade de consultar. O responsável último pela falência técnica da empresa é o Governo Regional, é o Sr. Presidente do Governo Regional.